Oi pessoal, eu sou a Érica do time de vendas. O score é um dos assuntos que impactam bastante na análise de crédito. E para isso eu trouxe o Sérgio, que vai explicar a pontuação do score. Sérgio, o que o score vai trazer? O que tem por trás do score, né, nessa informação? Hoje a Serasa usa vários fatores para poder criar o score. Tá? Então a gente está falando hoje de vários tipos de dados. Prioritário, o positivo e o negativo. Né? Positivo, que seria a questão dos pagamentos, e o negativo, que são as questões das inclusões. Então quando você faz um pagamento de uma dívida, você está positivando o seu score. Quando entra um apontamento no seu documento, automaticamente ele está negativando, ele está puxando para baixo. A Serasa utiliza vários fatores hoje, né, para poder criar uma estrutura de análise do score. Ela utiliza hoje mais de 500 variáveis. Dentre elas, a gente está falando sobre pagamento, qualquer tipo de participação em CNPJ, se você for sócio de algum CNPJ, as inclusões, né, movimentações em geral, de cartões de crédito, vários outros itens. Então, ela tem hoje uma estrutura de vários itens que ela utiliza para poder criar esse parâmetro de análise. Certo. Voltando para a pessoa física, se ela tem uma restrição no nome e ela faz o pagamento, qual o tempo que demora ali para ter um aumento no score? Hoje, na Serasa, o padrão é em tempo real. Tá? Se você faz o pagamento da dívida, essa dívida no mesmo dia o cliente faz a baixa, né? O credor da dívida faz a baixa, esse apontamento a Serasa já consegue computar ali em tempo real as informações. Né? Digamos que seja no mesmo dia, o padrão são horas, né? Mas no mesmo dia você consegue ter essa variável tanto de aumento quanto de diminuição. Né? Qualquer tipo de apontamento que entra no documento ou qualquer tipo de pagamento que entra vai fazer essa balança para ambos os lados. Existe, é verdade, essa apresentação de aumento de score, empresas que fazem aumento de score? Não existe, né? Não existe algo que se utilize de alguma forma para poder incentivar o aumento, né? Que não seja por esses padrões que já existem pontualmente na Serasa. Porque o que a Serasa utiliza? Ela vai utilizar várias variáveis de mercado. Né? A gente está falando de processo de banco. Né? Entrou um pagamento, esse pagamento foi emitido, né? E vai entrar para o seu documento, por causa da LGPD, a Serasa tem acesso a essa informação. Então ela consegue computar essa informação e analisar, tanto ela positivamente ou negativamente. E aí a gente entra nessas outras condições, né? Como mesmo pontei. A questão de participar de algum outro CNPJ, então se você é um sócio de uma empresa e você, nesse CNPJ, existe uma restrição de baixo valor ou de alto valor, isso vai refletir no seu CPF também. Então a gente tem tudo que está relacionado à pessoa jurídica, à pessoa física, toda a questão de pagamento, todas as emissões de valores, tudo isso está relacionado ao score. Como eu falei, tem mais de 500 variáveis que a Serasa utiliza e está caminhando para ter mais itens ainda mais atualizados para conseguir computar todos esses processos. Na consulta, Sérgio, quando eu vou analisar, qual o impacto de realizar uma consulta que tem o score ou que tem as suas informações restritivas? O que você tem hoje é qualquer tipo de análise que você vai fazer com essa diferenciação, você consegue ver o prioritário, hoje que a gente consegue avaliar de grande impacto, é se o cliente tem algum tipo de atraso de pagamento. Né? Porque o que acontece? Quando o cliente atrasa um pagamento hoje, essa informação ela primeiro vai ser inclusa na Serasa. Então, qualquer tipo de atraso sendo incluso na Serasa, o prazo por lei é ser emitida a carta de negativação, né? A carta comunicada, feita a negativação, emite-se a carta comunicada. O cliente tem um prazo, dependendo do estado, tem essas variáveis de inclusão. São Paulo tem um X período, Rio de Janeiro, entre outros, todos os estados têm o seu período. Quando você faz essa inclusão na Serasa, essa informação automaticamente já é computada no score. Então, se você fez a consulta, essa consulta não tem restrição nenhuma, mas o score está sendo puxado para baixo, vamos usar essa expressão, você sabe que isso está diferenciando algum tipo de problema, que ainda não é visível aos olhos de dados negativos, mas já é visível aos percentuais relativos ao score. Então, outro ponto que a gente falou, se a gente está constando o CPF, meu CPF não tem restrição nenhuma, mas o CNPJ que eu participo recebeu um apontamento, o meu CPF, pessoa física, já vai ter uma diferenciação do score. E essa questão de você olhar o score, ver que o CPF não tem restrição nenhuma e você consegue ver que tem essa diferenciação de atrasos de pagamento. E como eu falei anteriormente, você vai ter a diferenciação quando você paga as contas em dias, você tem um aumento de score,
não especificamente só esse item, mas a variável maior, quando você paga as dívidas ou quando entra as dívidas no seu CPF. Essa vai ser o maior índice que em tempo real consegue fazer essas validações. Sérgio, uma pessoa que tem um nome que foi consultado ali por diversas empresas ou do mesmo ramo, impacta ali no número do score? Sim. Existe um fator de... Vamos colocar hipóteses aqui, tá? Você vai fazer um financiamento imobiliário. Você pega a sua conduta de ir atrás do financiamento para poder analisar essa questão de o que você vai comprar com a menor taxa possível. Tem que tomar muito cuidado nessa questão de fazer essas buscas, porque tudo isso fica registrado. Então, se você vai realmente fazer o financiamento de algum item, tentar procurar primeiro as informações de financiamentos que são mais plausíveis para você nesse momento, para isso poder te ajudar nessa condição e você conseguir fechar um negócio mais assertivo, porque se você passar por vários processos de análise financeira consecutivos, isso vai, para o mercado em geral, analisar como se fosse um possível risco. Não é fatídico que seja, mas gera assim essa condição de risco, porque você vai passar vários tipos de possíveis financiamentos, né, em vários bancos diferentes, e qual é a circunstância? Eles querem saber o que você vai fazer com todos esses processos. E quanto maior esse volume de risco, né, de análise, maior eles querem entender o que você vai fazer com essa condição de análise que você está querendo situar no momento. Então, digamos que você passe ficha específica, né? Vamos falar de bancos. Você vai passar em 4 bancos específicos. Se você sair desses 4 bancos e falar, nesse momento não vou fazer porque não está sendo viável para mim, mas eu vou para uma financeira, uma agência veicular e vou também fazer os mesmos processos nas financeiras, isso gera um histórico para você. E isso gera uma análise de risco de mercado. Então você vai perceber que vai existir essa variação. Se você passar muito esses processos dentro de muitos itens que fazem essa análise, consecutivamente eles vão reduzir essa questão do score. Não por um risco de mercado, né? Por essas variações mesmo de volume, de volumetria. No score pessoa jurídica, quando a empresa ela faz um investimento, ela compra ali novos equipamentos, ela tem um alto valor ali parcelado, né, para pagamento. Como fica o score dessa empresa? Ele também entra nesse processo, né? Vamos colocar um exemplo do cartão de crédito. Se a pessoa hoje especificamente ela tem 5 cartões de crédito, você tem crédito em todos eles, né? E você tem uma renda relativamente abaixo dos limites. Se você totalizar todos os cartões, sua renda vai ficar consecutivamente abaixo. Se você fizer esse processo de aumento de compra consecutivamente, todos esses valores que foram lançados no cartão de crédito, né, todos esses débitos, toda essa volumetria de consumo, consecutivamente ele vai analisar isso e vai colocar como princípio de risco que também influencia no score. Porque a pessoa tem, vamos colocar um exemplo, a pessoa tem 5 cartões de crédito. Todos esses cartões de crédito têm 10 mil de limite cada um. A sua renda é 10. Você tem 50 mil. Como é que você vai fazer esse processo de consumo consecutivo e vai começar a fazer o atraso desses pagamentos? Então, esse atraso de pagamento com essa volumetria de crédito, isso muitas vezes de mercado é o que atrapalha as pessoas. As pessoas terem muitos processos de limites, né, e não centralizar o seu consumo dentro de um valor só. Então, quando a gente pega essa questão de empresas que vai parcelar um valor muito grande para o cliente, quando aumenta esse volume de parcelamento, né, consecutivamente essa emissão de boleto, vamos dizer, que for, né, em caso de empresa, for emitidos boletos para essa empresa, né, esse volume de emissão, e ela tem com outros faturamentos que ela tem em outras empresas, o score também vai refletir em um princípio de risco de análise e ele começa a analisar como possível risco, porque você tem um acúmulo de faturamento, né, e você nem sempre tem todo esse caixa para esse faturamento. Então, como eu falei, existem vários fatores que a Serasa vai utilizar para essa análise construir todo esse processo e aí consecutivamente conseguir entregar hoje uma informação mais assertiva, porque hoje nós temos várias análises em vários processos dentro do score, por isso que ela consegue fazer sempre todos esses conteúdos trazendo o menor risco possível. Para finalizar, Sérgio, como manter a saúde ali do seu score? Controlar a condição financeira. Eu sei que isso é difícil para todos nós, indiferentemente da situação. Você tem que controlar todos os fatores de gastos e tentar estruturar esse gasto seu dentro dos seus padrões. É muito difícil, obviamente hoje nas condições do país, não só atualmente, como
possivelmente para frente, o quanto foi para trás também, você situar nessa condição que a gente se encontra. Mas eu diria que as pessoas são obrigadas a fazer esse controle financeiro para conseguir tentar de alguma forma suprir essa condição e conseguir manter as contas em dia. Para isso, você controlando esses valores, pagamentos, gastos, tudo, você vai conseguir manter o seu score de uma forma visível e positiva para o mercado. Que aí você vai conseguir um crédito melhor, você vai conseguir melhores oportunidades de financiamento, melhores oportunidades de negócio, você vai conseguir melhores oportunidades em geral. Então, é difícil a gente falar para as pessoas serem obrigadas a fazerem isso. Mas, querendo ou não, a gente tem essa necessidade de analisar, porque esse é um fator que vai influenciar no nosso dia a dia, vai influenciar na sua decisão, e consecutivamente a gente tem pessoas por trás da gente e a gente precisa acompanhar elas. Então, a gente precisa levar para esse lado também essa questão de segurança. Quanto mais você olha para a sua vida financeira, para a sua condição financeira, você tenta procurar um aumento, né? Pessoas que utilizam trabalho de terceiros, pessoas que fazem outros processos para ter um melhor acúmulo de renda, isso consecutivamente aumenta esses processos. E voltando, isso vai trazer uma melhora. Para finalizar, é o controle financeiro, para conseguir ser sucinto desse processo. É necessário e obrigatoriamente a pessoa ter um controle financeiro. E aí vai ter o respaldo e a reflexão de todo esse processo do score. É isso, pessoal. Score não é mistério, é informação. E agora você tem tudo o que precisa para entregar melhores decisões. Entre em contato com a Personal Check.